Então, essa frase aí é a frase da nossa aula de hoje, né? A gente vai trabalhar em cima dessa questão de assumir o controle, e eu quero trazer para vocês essa conscientização de que o controle, nesse caso aqui, é um controle saudável, tá? É a gente controlar a nossa vida de uma forma onde a gente possa criar oportunidades, onde a gente possa alcançar nossos objetivos, construir a vida que a gente sempre sonhou, de uma forma saudável. Porque muita gente acredita que ter controle da vida é simplesmente você ter uma agenda onde você consegue cumprir tudo. Mas isso não é verdade. Porque às vezes o que está na nossa agenda não é aquilo que a gente realmente precisa dar foco ou prioridade. Então a nossa vida acaba nos levando no sentido contrário daquilo que a gente quer. Então chega de perder tempo, é hora de assumir o controle. Mas de que controle a gente está falando? O tema da nossa aula é como recuperar o controle da vida em 4 passos. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre quais são os 4 passos fundamentais para que a gente consiga garantir que a nossa vida ela vai ser uma vida plena, uma vida que vale a pena viver, uma vida onde a gente vai ter resultado. Qual é o seu maior desafio sobre estar no controle da própria vida? Então, é excesso, né? Excesso de atividade para poder dar foco, começar uma atividade com empolgação e não ter ânimo para continuar, procrastinação. Aqui no chat o pessoal também está compartilhando. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. A pessoa se identificando ali, ó, a questão da procrastinação, começar e não terminar, ser constante para poder ir até o final, falta de organização, perfeito. Então, esse desafio é um desafio que todos nós enfrentamos, né? A maioria desses desafios é comum na vida de todas as pessoas. Então, o que a gente pode fazer para conseguir driblar isso, né? Para conseguir resolver isso? Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre como que a gente consegue resolver isso, né? Mas antes, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Então, para poder me apresentar, eu vou me apresentar de forma bem breve, depois eu falo um pouquinho mais sobre a minha história. Mas o primeiro ponto, eu venci o medo de arriscar, montei o meu próprio negócio, junto com a minha noiva, minha esposa, ela está aqui, ela está até compartilhando os slides com a gente, a Tainá, e sou empreendedor até hoje. Então, para algumas pessoas é um grande desafio quando penso em empreender, né? E para mim era um desafio muito grande porque eu sofria com a depressão na época que eu comecei a empreender. Mas eu também consegui vencer essa luta contra a depressão, e essa luta durou mais de 10 anos. Então, eu passei por muitas situações difíceis, né? Muitos médicos, muitas medicações, e depois de 10 anos eu consegui vencer a luta contra a depressão. Hoje eu ajudo pessoas a superarem seus maiores desafios usando os superpoderes que elas nem sabem que têm, tá? Então, todos nós temos esses superpoderes. Eu vou falar um pouquinho sobre que superpoderes são esses, não precisa se preocupar, que não é nada sobrenatural, tá? Todos nós temos. E eu ajudo pessoas a entenderem como usar esses poderes para poder conseguir construir a vida que elas desejam. E uma grande conquista que eu tive, né? Além dessa eu tive outras, mas eu decidi trazer essa especial, que foi ter conseguido publicar um livro de forma independente. Então, desde que eu era criança, eu escrevia, sempre tive vontade de publicar, mas nunca tive condições nem coragem de colocar isso para fora. Então, eu consegui, depois que eu venci a depressão, depois que eu me tornei terapeuta, eu consegui terminar de escrever um livro e publiquei de forma independente. Então, hoje a gente vai ver como recuperar o controle da vida. Eu vou mencionar 4 formas, tá? Então, a primeira forma, você sabe onde você quer chegar? Então, o primeiro ponto é justamente essa consciência, tá? Essa capacidade de você entender onde você está e aonde você quer chegar. Você sabe quem você é e como você funciona? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre a importância do autoconhecimento para que a gente tenha controle da nossa vida. Porque sem o autoconhecimento, a gente não consegue usar o nosso potencial de uma forma plena e a gente também não consegue se proteger de coisas externas que podem nos afetar, emocionalmente, principalmente, tá? E nos nossos recursos, né? Tornar os nossos recursos escassos. O que você precisa priorizar, levar ou deixar para trás? Então, esse é o terceiro ponto. Muitas das coisas que a gente tem carregado, elas já foram necessárias, mas não são mais importantes. Então, não tem por que continuar carregando. Então, o que a gente precisa realmente levar? O que a gente precisa priorizar? E o que a gente precisa abrir mão, deixar para trás? Né? Quais são as nossas prioridades na nossa vida? E o quarto ponto, onde você pode encontrar recursos e forças. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre como a gente consegue estimular essa força, esse desejo, tá? de conquistar, de crescer, de ir até o final, para que a gente consiga justamente superar aqueles desafios que foram mencionados, da falta de foco, de não ter energia para poder concluir algo que a gente começa com muita empolgação, a procrastinação. Então, que tipo de lugares, que tipo de pessoas a gente precisa procurar, a gente precisa permanecer para que a gente consiga ter recursos e forças para concluir o nosso projeto, para poder construir a vida que a gente deseja. Tá? Imagina você conseguindo ter controle das suas emoções. Imagina você tendo uma rotina saudável, tanto em sentido físico como em sentido emocional. Tá? Uma rotina funcional. Uma rotina que vai te levar para o objetivo que você traçou, que você construiu. Você já se imaginou tendo tempo para curtir a vida com as pessoas que você ama? Ou você se ocupa demais com coisas que não fazem o menor sentido para você, só para poder não olhar para a sua realidade? Como seria isso? Excesso de trabalho, porque em casa a situação está difícil, né? Ou você se dedicar demais a uma atividade, né? Eu vou viver com os meus amigos, vou viver praticando esporte. Ou um vício, né? Eu vou desenvolver um vício para poder não olhar para a minha realidade. Então esse ponto é um ponto é, fundamental, tá? Você olhar para sua vida e você querer viver, não querer fugir. Você querer viver. Você já se imaginou livre da dependência emocional destrutiva? Por que eu falo destrutiva? Porque algumas dependências emocionais elas são necessárias.
Por exemplo, dentro de um casamento a gente tem uma dependência emocional. Até certo ponto, isso pode ser saudável. Os filhos, eles têm uma dependência emocional com os pais até certa idade, até certo ponto, isso pode ser saudável. Mas quando a dependência emocional se torna destrutiva, quando ela começa a fazer com que a gente deixe de olhar para a nossa vida, deixe de ser prioridade na nossa vida, você já se imaginou livre dessa dependência emocional? Você poder olhar para os seus objetivos e priorizar aquilo que realmente é importante para você, sem você ficar preso na opinião de ninguém, no julgamento de ninguém. Então, o que que a gente precisa para poder assumir o controle da nossa vida? O que que você vai precisar, tá? A gente já falou, mas vamos relembrar. Primeiro ponto, ter clareza sobre o seu objetivo. Você sabe para onde a tua vida está te levando? Você sabe para onde você gostaria de ir? Qual objetivo você gostaria de alcançar? Você tem essa clareza? Aí vem aquela frase famosa, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Será que serve mesmo? É o que você quer? Ou você quer olhar para trás e se arrepender por não ter feito o que você realmente gostaria de fazer? Por não ter vivido aquilo que você realmente gostaria de viver? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entender quem você realmente é. Se eu te perguntasse, você sabe quem você é? Você saberia me responder? Se você entende como você funciona, como a tua mente funciona, então isso daqui é fundamental, porque se você não sabe como você funciona e você é a peça principal desse jogo, como é que você vai conseguir chegar no teu objetivo? Como é que você vai conseguir vencer esse jogo? Se você vai jogar xadrez, por exemplo, eu vou trazer o exemplo do xadrez porque é um exemplo clássico, mas muita gente aqui talvez não saiba jogar, não tem problema, tá? O objetivo do xadrez é um só. Você precisa movimentar as peças de forma estratégica para capturar o rei do inimigo. Se você não sabe como que as suas peças funcionam, porque cada peça tem um movimento específico, como é que você vai fazer para você conseguir vencer esse jogo? Então, se você não se conhece, se você não sabe como você funciona, quais são as suas habilidades, quais são os seus medos, que tipo de ambiente te faz bem, que tipo de ambiente te faz mal, que tipo de relacionamento você precisa manter, que tipo de relacionamento você precisa eliminar da tua vida, se você não entende como você funciona, é a mesma coisa que você tentar jogar xadrez sem entender como as peças funcionam. Qual é a regra básica do jogo. Você não vai conseguir, você vai se frustrar. Terceiro ponto, definir as prioridades certas. Se você não sabe quais são as suas prioridades, você vai perder tempo. E não é esse o objetivo. A vida, ela passa muito rápido. Então, se você fica perdendo tempo com coisas que não têm importância, que não são prioridade, vai ter um momento em que você vai precisar priorizar por necessidade, não por desejo. Será que você precisa ficar doente para poder olhar para a sua saúde? Para poder mudar os seus hábitos? Será que você precisa chegar no fundo do poço para poder entender que o teu comportamento está sendo destrutivo? Entende? Então, quais são as suas prioridades? É o terceiro ponto. Como construir ambientes favoráveis? Aí a gente vai entender, tá? A gente vai falar sobre esses 4 pontos. A gente vai entender que a gente funciona bem em determinadas situações, mas em outras situações a gente não vai funcionar bem. Já aconteceu de você ouvir a mesma frase de duas pessoas diferentes, mas para uma pessoa você reagiu de uma forma e para outra você reagiu de outra? Você ser a mesma pessoa, mas no ambiente de trabalho você é uma pessoa de um jeito e dentro de casa você é de outro? Nós funcionamos de forma diferente, dependendo do ambiente onde nós estamos inseridos. Então, como construir ambientes favoráveis para que você tenha mais condições de realizar os seus sonhos e de atingir os seus objetivos? Primeiro ponto. Você sabe onde você quer chegar? Então, para você poder entender aonde você quer chegar, seria importante antes você entender como a sua vida está. Então, vamos lá. Se você quer chegar a um determinado lugar, aí você vai pedir um Uber. A primeira informação que você precisa fornecer é onde você está. E depois, para onde você quer ir. Só depois que você sabe aonde você está e para onde você quer ir, né, qual é o teu destino, é que o Uber consegue traçar uma rota, o GPS consegue traçar uma rota. Tá? Então, onde está você nesse momento? Como está a sua vida hoje? No sentido pessoal, tá? Como você se sente com relação a você mesmo, as suas próprias conquistas? Em sentido profissional, né, como está a sua carreira, o seu trabalho? Você está trabalhando, não está trabalhando? Como que você está nesse sentido? Relacionamento. Como está o seu relacionamento com as pessoas, com o seu cônjuge, com os seus filhos? Que tipo de relacionamentos você tem? São saudáveis? Não são? Então, entender como está a sua vida é o primeiro passo para você poder sair de onde você está, porque você está gerando consciência. Se você não olha para aquilo que está te incomodando e você vive naquilo durante muito tempo, a tendência é você se acostumar com aquilo. A tendência é você se adaptar àquela situação. Então, tudo aquilo que a gente vive, que a gente se expõe durante muito tempo, a gente acaba se adaptando. Isso não é uma coisa ruim, tá? Isso é um recurso que a nossa mente tem para suportar situações difíceis, desafiadoras. Só que isso pode ser ruim quando a gente acaba se acomodando em determinadas situações. Então a vida parou, a vida não anda. E a gente se acostumou a viver na dificuldade. A gente se acostumou a viver na escassez. Aqui, quando eu falo de escassez, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de a gente se permitir viver uma vida que está abaixo, né? Está fora daquilo que a gente poderia realmente viver, construir. Né? Quando eu falo aqui de escassez e abundância, eu não estou falando de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Estou falando de você olhar para as oportunidades, saber aproveitar as oportunidades. De você abrir mão daquilo que você não precisa viver. Entendeu? Que vida você sonha em viver? Que vida você gostaria de construir? Então você sabe onde você está, você sabe o que você não quer mais viver. Agora, o que você quer viver? Que tipo de conquistas você quer ter? Que projetos você quer colocar para frente? Que tipo de carreira você quer construir?
Do que você gostaria de trabalhar? Ou como você gostaria que fosse o teu trabalho? Que tipo de resultados você gostaria de ter profissionalmente? Quanto você gostaria de estar ganhando? Em que você gostaria de estar trabalhando? Como seria a sua rotina nesse ambiente? Relacionamentos. Como você gostaria que fosse a sua vida fora do teu ambiente de trabalho na relação com outras pessoas? Que tipo de amizade você gostaria de construir? Como você gostaria que fosse a sua interação com as pessoas da sua família, do seu convívio, do teu ambiente? Tá? Então, é você conseguir ver o que você gostaria de viver, tá? Que é melhor do que o que você está vivendo. Porque se o que você está vivendo for melhor do que a vida que você quer construir, você vai ter dificuldades para poder sair de onde você está e chegar nesse objetivo. E às vezes a vida pode ser até melhor, mas se o desafio for muito grande, você também pode ter dificuldade de sair de onde você está e chegar nesse objetivo. Aí envolve muita questão de crenças. Eu queria ter uma vida assim, mas eu não acredito que isso é possível. Foi o que eu vivi. Eu queria que a minha vida fosse diferente, mas eu não acredito que eu vou conseguir me libertar dessa situação. E aí eu não me libertava, entende? Então é construir uma vida melhor, mas dentro de uma realidade, tá? De uma forma realista. Você vai desenhar ali a vida que você gostaria de construir. O que você gostaria de viver. E o que te impede de construir essa vida? O que te impede de construir essa vida? Quais são os desafios que você precisa superar? Aí vamos lá. Digamos que você botou lá, né, no GPS. Você vai fazer uma viagem, você bota no teu GPS lá, onde você está, onde você quer chegar, o GPS traça a rota, e aí no meio do caminho o GPS te avisa que está tendo um congestionamento. Você vai ficar ali, ou você vai pegar um caminho alternativo. Você vai adaptar a tua rota. Você vai adaptar o teu projeto. Ou você vai, de alguma forma, encontrar uma forma, um meio de superar aquele desafio. Então, o que te impede de construir essa vida? Tá, o que me impede é não conseguir definir minha prioridade, é um relacionamento que não está sendo saudável para mim, porque eu não consigo impor limite, é uma crença que eu tenho que me faz paralisar, é um hábito que eu tenho que está me tirando do meu foco. O que me impede de atingir esse objetivo, de construir essa vida? Porque o que separa a gente das pessoas que estão tendo resultado, né, se a gente não estiver tendo esse resultado? E muito, né, do que acontece está a questão da gente, primeiro, não ter clareza do que está impedindo a gente de chegar a esse resultado e não estar comprometido o suficiente com isso. Então, a falta de comprometimento, a falta de empenho, de dedicação para superar esses desafios pode ser o fator determinante se a pessoa vai conseguir ou não chegar nessa vida. Não estou dizendo que você não está vivendo a vida que você gostaria, porque você não está se esforçando, não é isso. Mas às vezes falta clareza em onde você vai depositar esse esforço e onde você vai direcionar esse esforço. Então, o que está te impedindo? Quais são os pontos ali que você tem que trabalhar, que você tem que melhorar e desenvolver para chegar nesse objetivo? Então, quando você consegue definir isso, aí você consegue traçar um plano que vai ser favorável para você. Então, ó, eu sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que está me impedindo. Qual é o próximo passo? Como você funciona? Você sabe quem você é e como você funciona? Então, ó, eu sei quais são os meus desafios, mas como que eu funciono? Como que eu vou lidar com esses desafios? Eu vou modelar alguém? Eu vou tentar, sei lá, mudar quem eu sou? Vai funcionar? Não vai funcionar. Pode funcionar durante um tempo, mas vai ser desgastante, vai ser cansativo, vai te fazer procrastinar, tentar ser diferente de quem você é. Então, quem é você de verdade? Tá? Você tem que entender qual é o teu padrão mental, como você funciona. Isso envolve a tua forma de pensar, de sentir, de agir, tá? Pensamento, sentimento, movimento, para você conseguir saber como você vai trilhar esse caminho. Não adianta simplesmente você saber qual é o caminho. Você precisa saber como você vai trilhar esse caminho. E aí é de acordo com o que você tem dentro de você. Dor, né? Coisas que você tem carregado que te geram dor, te geram sofrimento. E o que você tem de recursos? Então, será que nesse caminho eu vou ter que enfrentar uma situação que emocionalmente isso vai me afetar? Isso vai me deixar mal? Isso vai me fazer funcionar de uma forma ruim? Como que eu lido com isso? O que eu tenho dentro de mim que eu posso usar para poder superar isso? Tá? Como que as suas crenças e os seus traumas interferem nisso? Qual é a relação da crença e do trauma com o primeiro ponto? Entender o teu padrão de funcionamento, o teu padrão mental. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês o conceito da análise corporal. Aqui é um atalho, e anota isso. Isso é um atalho para você conseguir atingir o seu objetivo, para você conseguir superar qualquer desafio, que foi o que eu usei no meu caso, para conseguir sair de onde eu estava e hoje estar onde eu estou. Quando você olha para a tua vida, você vai ver uma repetição de padrão. São várias coisas que vão acontecendo e vão se repetindo. Mas não é porque a tua vida ela foi programada para ser dessa forma, não é isso. É que você, na tua infância, foi programado para funcionar de uma determinada forma. E aí tudo que tem a ver com o que você sente e como você age vai se manifestar em determinados momentos da tua vida que vão te fazer se comportar seguindo um padrão. Não é o que acontece, é como você reage ao que acontece que forma essa repetição de padrão. E como que você consegue entender isso? Então, lá na tua infância você passou por situações que te geraram traumas, que moldaram o teu padrão de pensamento, que fizeram você desenvolver crenças. E aí a tua mente vai se adaptar a isso, ela vai se programar para poder superar isso de uma forma que seja automática, tá?
Muitas das vezes a gente não se lembra o que aconteceu, mas a nossa mente ela vai pegar aquela informação e ela vai criar um mecanismo de sobrevivência para que você consiga sair daquilo sem ter que olhar para aquela dor. Ela vai te levar para um outro caminho, para você conseguir superar. E quando ela faz isso, quando ela programa isso, ela registra isso no teu corpo. Simples assim. Então, ó, aconteceu isso, você registrou essa dor é muito forte, eu vou te dar essas habilidades aqui, e eu vou botar tudo isso registrado no formato do teu corpo, para você poder entender como você funciona. Então, o corpo da pessoa vai refletir como a mente dela funciona. Então, através de uma análise corporal, você consegue entender o teu padrão de funcionamento. Mas mesmo que você não faça uma análise corporal, ou você não tenha condições de fazer uma análise corporal nesse momento, você consegue identificar muito disso você mesmo analisando o teu modo de funcionar, entendendo e conhecendo os traços de caráter, entendendo e conhecendo essa parte, né, de como a mente funciona. E aí você olha para o teu corpo e você vai ver, ó, tem algumas características que me mostram que eu funciono dessa forma. Você olha para a tua vida e você vai ver, bom, nesses ambientes eu funciono melhor dessa forma. Então você consegue ajustar muita coisa ali. Resolve 100%? 100% não. Mas é um caminho, um passo muito grande que você já vai dar na direção do teu objetivo, porque você vai entender muita coisa. E foi assim que eu comecei, tá? Quando eu entendi, quando eu descobri sobre análise corporal, eu já comecei a entender muita coisa mesmo antes de passar por uma análise, de fazer a formação. Eu fiquei 3 anos, praticamente, namorando essa ideia, tentando me entender. Aí depois eu passei pela análise, aí eu consegui completar esse ciclo. Terceiro ponto, como você pode usar os seus recursos internos para controlar emoções e comportamentos? Aí você vai entender como você funciona, por que que você se sente daquela forma, por que que você costuma reagir daquela forma, e como você pode fazer para não ir por esse caminho, para ir por um caminho melhor, para se proteger de situações que vão te colocar naquela dor, naquele sofrimento. Então, entender como você funciona é fundamental para você traçar a rota. Então, você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar, você sabe seus desafios, e agora você sabe como superar os seus desafios. Você sabe como você vai usar o teu padrão de funcionamento para trilhar um caminho seguro, que não vai te expor a uma dor desnecessária, a um sofrimento desnecessário de tentar ser quem você não é. Tá? Você já é quem você precisa ser. Você não precisa ser diferente. Você só precisa aprender a usar o que você tem de recurso, de habilidade, de conhecimento para você construir essa vida. Quais são as suas prioridades? Você sabe o que é prioridade na sua vida? Como que a gente avalia isso? Você já sabe aonde você quer chegar. Você já definiu, já traçou o teu caminho. Agora, olhando para o teu comportamento, olhando para as tuas decisões, olhando para a tua rotina, para o teu planejamento, você está conseguindo entender que as tuas ações e as tuas decisões estão te levando para esse objetivo? O que você escolhe está te levando nessa direção? O que você faz está te levando nessa direção? Isso é um ponto muito importante. Porque se o que você faz, o que você escolhe, não está te levando nessa direção, alguma coisa vai dar errado lá na frente. E em algum momento você pode perceber que aquele caminho que você está trilhando, ele não está sendo saudável para você. Aqui foi trazida a questão da procrastinação. Você sabia que a procrastinação é um mecanismo de sobrevivência? E nem sempre a procrastinação é ruim. Você sabia disso? Porque a procrastinação, ela vem quando, primeiro, você não sabe se aquilo que você está fazendo é realmente aquilo que você quer. Então é uma forma que a tua mente tem de ganhar tempo para saber se aquilo realmente é importante. E um outro ponto é que, às vezes, aquilo que você vai fazer pode te expor a uma dor existencial, a um trauma. E a tua mente está tentando te proteger desse trauma. Por exemplo, eu vou fazer algo que, de certa forma, vai me colocar em evidência. Só que eu não me sinto seguro para estar em evidência. Eu sinto que falta algo em mim. Ou eu simplesmente não funciono na frente de uma plateia. Aquilo não é confortável para mim. Aquilo me faz sentir um medo muito grande da reação das pessoas. Então, quando eu penso em fazer algo que vai me deixar exposto, a tendência é eu procrastinar até não ter mais saída. Ou simplesmente não fazer. Porque a minha mente está tentando me proteger. E às vezes aquilo é necessário. Entende? A importância de você saber como você funciona. Porque se você não pode evitar aquilo, como você faz para poder passar por aquilo sem que aquilo te prejudique? Sem que aquilo te faça funcionar de uma forma ruim e comece a comprometer os teus resultados depois. Ah, mas a vida que eu quero depende disso, tá tudo bem. Mas qual é o preço que você está disposto a pagar? O que você está disposto a abrir mão? E o que você está disposto a priorizar para construir essa vida? Isso é importante, senão você não faz. Senão você vai travar. Ponto muito importante, tá? O segundo ponto. Você tem tempo para você? Como assim ter tempo para mim? Por que isso é tão importante? Como que você se desenvolve? Como que você se conhece se você não dedica tempo para isso? Para você. Se eu te perguntasse, das 24 horas que o teu dia tem, você consegue reservar ali 1 hora e meia, 2 horas para você, para cuidar de você? Quando você quer ter um relacionamento com alguém, você não precisa conhecer essa pessoa? Será que só saber o nome dela e alguma coisa do que ela viveu é suficiente para você conhecer essa pessoa? É suficiente para você desenvolver uma relação forte com ela? Então, com você mesmo, o tempo que você dedica a você está sendo suficiente para você entender como você é, o que que te faz bem, o que que não te faz bem, para você poder desenvolver as habilidades que você precisa? Por exemplo, aprender um idioma, aprender a controlar o emocional, aprender a dizer não, como é o terceiro ponto, para situações que te tiram do teu foco, para situações que te sobrecarregam e te prejudicam. Você tem tempo para você poder se desenvolver
se autoconhecer e se desenvolver, você dedica esse tempo para você? Se você não tem esse tempo para você, é porque a tua vida está presa em relações de dependência emocional. É porque a tua vida não está sendo sua. Está sendo de outra pessoa ou de outra situação. Ou de outras pessoas e situações. Mas você não está no controle. Você sabe dizer não? Você sabe dizer não e sustentar o seu não? Porque às vezes a gente diz não, mas depois a gente cede. Você sabe dizer não e sustentar o seu não? Entender o que, que realmente é importante para você? Entender que você não é Deus, que você não tem que dar conta de tudo? Você não tem poder para resolver tudo? Que existem outras pessoas no mundo que podem resolver aquilo? Porque senão você vai se ocupar e não vai ser produtivo na tua vida. Você não vai conseguir ter controle. Porque se você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você mesmo. E aí você acaba não alcançando os seus objetivos. Então vamos lá. Recapitulando. Sabe onde você está, sabe onde você quer chegar, sabe o que está te impedindo, traça uma rota de acordo com o teu padrão de funcionamento. Eu sei como eu funciono e agora eu vou seguir por esse caminho. Só que para eu seguir por esse caminho, o que que eu preciso priorizar e o que que eu preciso deixar de lado? O que que é meu e o que que eu devo devolver para outras pessoas, para que eu tenha condição de continuar? O que que eu preciso levar comigo e o que que eu posso deixar no meu passado? E aí eu vou priorizar o que tem a ver com esse projeto de vida, a vida que eu quero viver. Bom, eu quero viver uma vida assim, assim, assim. Para isso eu preciso priorizar essas atividades. Eu preciso desenvolver essas habilidades. Eu preciso conhecer esses aspectos aqui da minha personalidade. Eu preciso estar com esse tipo de pessoas. E aí você vai caminhar priorizando aquilo. Aquilo que te leva ao teu objetivo. Porque, o meu objetivo é emagrecer, o meu objetivo é ter uma vida fitness. Mas eu não me alimento bem, eu não durmo o suficiente, eu não como na hora certa. Eu estou caminhando nessa direção? Eu estou mostrando que isso é prioridade para mim? Onde encontrar recursos e forças para continuar? Onde encontrar recursos e forças para continuar? Você está buscando apoio ou dependência emocional? As pessoas que você busca, os ambientes que você frequenta, eles são ambientes que vão te fazer ser alguém melhor ou são ambientes que vão continuar estimulando a dependência emocional? O que é a dependência emocional? É quando você deixa de ser prioridade na tua própria vida. Quando você deixa de ser prioridade, não significa que você está deixando de considerar as pessoas importantes. Né? A gente usou até o exemplo dos pais, né? Os pais, eles têm os filhos para poder cuidar. Mas quem é prioridade? Meu filho é prioridade. Tá, mas se você não estiver bem para cuidar do teu filho, como que fica a vida dele? Será que você abre mão de todas as suas necessidades para poder cuidar ali do, né? É óbvio que você tem responsabilidade de cuidar das necessidades do teu filho, mas você só satisfaz a vontade deles o tempo todo e você mesmo vai ficando de lado. Será que você vai conseguir dar um futuro para esse filho saudável, ensinar o que ele precisa realmente saber, para ele poder seguir a vida dele sozinho? Como vai ficar o futuro dessa criança? E você? Se você adoecer, se você morrer, quem vai cuidar dessa criança? Quando essa criança não estiver bem, quiser ou precisar de você, como que você vai estar para poder ajudar essa criança? Então aí existe um distúrbio de prioridade. Existe uma dependência emocional. Num relacionamento, existe uma dependência emocional que até certo ponto é saudável. Mas quando você começa a abrir mão do que é importante para você, tá? Não de forma calculada, mas por obrigação, e começa a girar em órbita de outras pessoas. Como assim? Mas aquela pessoa ali vai me julgar se eu fizer isso. Se eu fizer aquilo, aquela pessoa vai ficar com raiva, vai se afastar de mim. Mas aquilo é importante para mim. Só que a pessoa não quer que eu vá por esse caminho, porque ela quer que eu fique com ela. Eu estou disposto a assumir o risco e seguir esse caminho? Eu estou com tanto medo de desagradar que eu fico onde eu estou, mesmo isso sendo ruim para mim, mesmo isso me adoecendo, só para poder manter aquela relação. Tá? E aqui eu não estou falando de você desconsiderar a necessidade do outro e só pensar em você. Não estou falando de egoísmo. Eu estou falando de prioridade. Em que tipo de ambiente você se permite viver? Aí a gente tem que lembrar de como a gente funciona. Eu, por exemplo, eu funciono de uma forma onde, se eu estiver num ambiente, eu não vou me expor tanto, a não ser que aquilo tenha um objetivo muito grande para mim. Mas se eu estiver num ambiente onde eu seja obrigado a funcionar como as pessoas esperam que eu funcione, mesmo sendo contrário ao meu padrão de funcionamento, isso vai me adoecer. Isso vai me fazer desenvolver situações que vão sabotar os meus resultados. Simples assim. Porque o ambiente me adoece, o ambiente me faz mal. E se eu preciso estar nesse ambiente, eu não vou conseguir construir a vida que eu preciso. Para eu conseguir construir essa vida, eu preciso criar um ambiente favorável, um ambiente melhor. Um ambiente onde eu vou ter pessoas que vão estimular o que eu tenho de melhor, que vão me fazer gostar de ser quem eu sou, que vão me fazer querer construir coisas melhores na minha vida. Não estou falando só em sentido material, não. Material é importante até certo ponto, mas construir coisas no sentido de você construir coisas dentro de você também. Valores, princípios, habilidades. O ambiente onde você está, você consegue sentir que ele te favorece ou ele te prejudica. Ele te impulsiona ou ele te limita. Então isso é muito importante você dar consideração. Como as outras pessoas estão influenciando você? Você está seguindo a carreira que você escolheu? Ou essa carreira foi escolhida por outra pessoa? Você está realizando os sonhos que você tinha quando você era criança? Ou você deixou de acreditar nesses sonhos porque alguém disse para você que isso era bobagem? Como que essas pessoas te influenciam? Você é uma pessoa proativa ou reativa? O que é ser proativo? É você buscar oportunidades. É você não culpar os outros pelo que você está vivendo. É você assumir
a sua responsabilidade diante daquela situação e saber que você tem condições de resolver aquilo. Ou que você não tem condição de resolver aquilo e por isso aquilo não merece a sua atenção nesse momento. Você vai buscar uma outra coisa para você fazer, uma outra forma de você evoluir. Porque aquela situação ali, você não tem o que fazer sobre ela. Então você vai focar no que você tem controle e não vai sofrer por aquilo que está fora do teu controle. Isso é ser proativo. Ou você é reativo, que você sempre vai olhar para aquilo que você não consegue controlar e se culpar, se cobrar, culpar as pessoas. Eu só estou vivendo essa vida porque fulano fez isso, porque esse plano fez aquilo, porque não sei quem me abandonou, ou porque meus pais eles eram assim na minha infância e agora eu sou desse jeito. Não, você é responsável pela sua vida. Então, você está sendo reativo, você está botando a culpa em alguém, você está delegando responsabilidades que você deveria assumir, ou você está sendo proativo, olhando o que você tem controle, assumindo a sua responsabilidade, sem culpar ninguém e fazendo o necessário para você chegar no seu objetivo. Então, isso aqui é muito importante, isso é fundamental e tudo isso tem muito a ver com as nossas crenças, com o nosso padrão de comportamento, de funcionamento, de pensamento. Então, vou fazer aqui um resumo rápido do que a gente falou aqui nessa aula, para poder ficar bem gravado na mente, tá? A gente viu aqui que para poder assumir o controle da nossa vida, a gente precisa primeiro entender a nossa situação atual e traçar um objetivo com clareza. Então, a falta de clareza no nosso objetivo pode comprometer o nosso processo. Além disso, a gente precisa identificar quais são os desafios que a gente tem pela frente para a gente conseguir contornar a situação e atingir o nosso objetivo de acordo com o nosso padrão de funcionamento. Então, o autoconhecimento é fundamental. E aí, com base nisso, a gente vai criar oportunidades, né, criar ambientes que nos favoreçam para que a gente consiga usar o nosso potencial para poder chegar nos nossos resultados. Então, basicamente, para você conseguir ter controle da sua vida, você precisa se conhecer profundamente e você precisa entender em que ambiente você está, quem são as pessoas que estão com você. E aí, dentro desse processo do eu no controle, você vai conseguir ter acesso a tudo isso e vai conseguir ter acesso também ao apoio dessa comunidade. Então, o ambiente ele já está garantido ali para você conseguir aplicar o que você precisa. O suporte você também vai ter, você vai conseguir aplicar o que você aprendeu, tá? O que você descobriu sobre você. E dentro desse programa você vai poder se aprofundar no autoconhecimento. Então, a gente vai disponibilizar aí um planner para você poder planejar as suas atividades diárias. A gente vai disponibilizar conteúdos para você poder se aprofundar no autoconhecimento, entender algumas questões ali da sua vida que podem estar diante dos seus olhos, mas você não consegue ver justamente por essa questão da tua mente estar te paralisando. Tá? Então a gente vai trabalhar todo mundo junto dentro desse objetivo